Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E nós vamos hoje falar de um tema gostoso, de um tema maravilhoso da palavra de Deus. Nós vamos tratar aqui de assuntos importantes, né? O grande plano do fim dos tempos. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida a palavra. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua presença para que possamos glorificar, exaltar, dignificar o Teu nome que é santo, o Teu nome que é glorioso, o Teu nome que é bendito e dura para sempre. Pai amado, Pai santo, entramos na oração aqui com os nossos irmãos inscritos do canal Uma Visão Além, para lhe pedir perdão dos meus pecados, perdão dos meus erros, perdão das minhas transgressões, das minhas iniquidades, para te suplicar o perdão, porque a Bíblia diz: humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor. Pai, a minha alma tem fome, tem sede de Ti, e nós queremos, meu Senhor, nos humilhar sim, e suplicar por vidas, por aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, por aqueles que se encontram enfermos no leito de um hospital, quem sabe desenganados da medicina. Mas o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus da paz, é o Deus da libertação, é o Deus da transformação, é o Deus que levanta o caído, que cura o enfermo, que sustenta, é o Deus do milagre, da cura, da libertação, é o Deus que faz coisas grandiosas e tremendas. Pai, venha ao nosso encontro, venha nos renovar, venha nos revestir, venha nos encher do Teu Espírito Santo, da Tua presença santa, da Tua presença gloriosa. Eu te apresento os que se encontram, meu Deus, desempregados, desenganados, enfermos. Quero apresentar cada pessoa que ora conosco aqui, esta família, este pai, esta mãe, este casal. Deus, entra na causa desta pessoa para trazer a paz, a restauração, a libertação, a transformação. Grande e eterno Deus, eu repreendo o espírito de tristeza, de angústia, de amargura, de desespero, de ansiedade. Repreendemos em Teu nome toda a força do inferno, toda a força do maligno, toda a força contrária à vontade de Deus. Que a paz, a bênção, a cura, o milagre, a libertação esteja nesta casa. Eu repreendo em Teu nome todo o mal, toda obra das trevas, toda obra satânica contra a vida desta pessoa, em nome de Jesus, que é para a glória e louvor do Teu nome, para que haja paz e a transformação. Em nome de Jesus, é o que pedimos. Graça e paz. Queridos irmãos e irmãs, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra, o grande plano do fim dos tempos. São muitas as vezes, meus queridos, que o coração dos crentes no Senhor desejavam restauração de todas as coisas, meus amados. E quando finalmente o pecado seria completamente vencido em seus efeitos, em toda a criação, queridos, e todas as coisas seriam redimidas do seu cativeiro da corrupção, como predito por Deus em toda a história bíblica e dos profetas do Antigo Testamento. Amados, nós precisamos entender que este desejo e dúvida é normal e que no tempo dos discípulos era também uma realidade que Cristo tratou com muito amor por eles. Então, amados irmãos, amadas irmãs, né?
o desejo pela volta de Cristo é um fator que deve provocar em nossos corações a santificação, como vemos em Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, como o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Primeira Epístola de João 3, verso 2 e verso 3. Amados, nós precisamos saber que essa expectativa de se restringir aos que as Escrituras revelaram, e não ao que nós desejamos interpretar das entrelinhas da revelação de Deus. E isso é o que tem gerado tanta confusão teológica no mundo cristão de nossa época. Depois que Jesus nos deu a sua missão, e chegando-se a Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 28, 18, 20. Os discípulos ainda perguntaram, antes da sua ascensão, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ães testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste subir. Atos de 1, verso 6 e verso 11, do verso 6 ao verso 11. Então veja, por isso vamos ver, após a revelação da destruição do templo de Jerusalém, a dúvida surgir nos corações dos discípulos. Mas a diferença é que devemos nos concentrar, meus queridos, não nos períodos ou nas estações, mas no recado que Jesus deu na sua suprema importância. A missão como cristão nessa época como igreja. Vamos para Marcos capítulo 13. A dúvida do coração sobre o fim do tempo é a grande restauração de todas as coisas. Os discípulos questionaram Jesus sobre o fim dos tempos, e com relação a esta dúvida dos discípulos, Jesus dá algumas diretrizes a respeito do fim. E existem 6 coisas que devem ficar atentos quanto ao fim dos tempos, que nós devemos ficar atentos quanto aos fim dos tempos. Primeiro, precisamos ter cuidado com o engano quanto a este assunto. Jesus fez uma advertência contra o engano dos que se dirão serem de Cristo. Segundo, não podemos confundir sinais e entrar em desespero quanto ao tempo. Os sinais dos tempos são necessários à história dos homens, mas o princípio de dores virá como um dos maiores sinais de distúrbios sociais e naturais, que é o que nós vivemos hoje. Queridos, Jesus afirma que as guerras são rumores necessários na história, mas não é o fim. É sinais da pecaminosidade do homem. E equivalentes lá em Mateus 24, 6, em Lucas 21, 9, fala apenas de guerra, rumores e confusões. São necessárias na história da depravação moral humana, meus queridos. Amados, o princípio das dores virá quando as nações se levantarem contra a nação, houver fome, terremotos em vários lugares, como nós temos visto, sinais dos tempos de Deus nas dores de parto. Então o terceiro ponto é ter consciência de que
será necessário que o evangelho se espalhe no mundo, tá? Então o evangelho deve ser pregado em meio a perseguições, mas Deus dará ao seu povo o poder de testemunhar a todas as nações da terra. A pregação do evangelho, meus queridos, acontecerá em meio à perseguição, com vistas a alcançar todas as ações quanto ao caráter missionário da mensagem. Então, quando um cristão for entregue por causa da sua fé, nos dará o correto testemunho, e por isso ele não deve temer os que perseverarem, e sim perseverar até o fim, são aqueles que irão ser salvos. Então, quanto ao caráter do conteúdo da mensagem, quarto ponto, estar atento ao principal sinal do fim, a grande tribulação. E observação é que aqui nós, os dispensacionalistas, acreditamos na 70ª semana de Daniel. Quando o abominável da desolação estiver no lugar profetizado, começará um intenso período de grande tribulação como jamais houve no mundo. Então, após a revelação do abominável da desolação, ocorrerá a intensa fuga do povo de Deus. Então, a tribulação será com tamanha intensidade como nunca houve, nem tampouco haverá. Mas veja que a grande tribulação, ela não precede o arrebatamento da igreja. A igreja vai primeiro. A igreja é arrebatada primeiro. Por isso que está surgindo falsos profetas, falsos Cristo, tá? É por isso que a apostasia está aí. O abandono da fé está aí. É por isso que nós temos que estar atento ao que está sendo pregado, ao que está sendo ensinado. Quinto, ter convicção que Cristo voltará em vitória. Então, Jesus virá no final da grande tribulação, e muita gente faz confusão com isso. Muita gente diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, e ela não vai passar. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela vai ser tirada. Você veja que quando Deus mandou o dilúvio, se você ler lá em Gênesis, quando Noé entrou para a arca, e todos os animais e a família de Noé, a arca foi fechada e ficou 7 dias antes de começar o dilúvio, e ninguém percebeu. Assim Deus vai fazer com a igreja. Ele vai tirar a igreja daqui, para que ele possa trazer sobre a terra a grande tribulação. E no final da grande tribulação ele virá para todo olho ver, mas para restaurar a terra. E o sexto ponto é para hoje. Devemos refletir quanto aos sinais dos tempos e cumprir nossa missão. A parábola da figueira e dos servos nos ajuda a observar os sinais dos tempos e vigiar em obras. A parábola da figueira nos traz a refletir sobre vigiar em relação aos sinais. A parábola do dono da casa, que voltará sem avisar aos servos, nos mostra que devemos vigiar e continuar a trabalhar, guardando ativamente em nossas missões. Aguardar o quê? Se você é um cristão salvo em Cristo, se não foi, então você foi convidado a este grandioso plano, será salvo da ira de Deus, que será derramada sobre este mundo. Mas como cristão você tem vivido o seu chamado, que é estar atento aos sinais, pregar o evangelho e suas ações da palavra, viver como um crente, não dar escândalo, ser sal da terra e luz do mundo. Você tem vivido uma vida sabendo que o Senhor vai voltar e cobrar de você a vida que Ele te deu? Ou você tem vivido segundo o espírito deste mundo, como se Cristo nunca vai te cobrar a vida que Ele te deu aqui? Você tem se entregue a este mundo como se a vida fosse aqui, eterna aqui? E negociado os valores de santidade do Evangelho para viver intensamente no aqui e agora? Você tem consumido a luz da tua vida com o mundo do porvir e para a eternidade, ou para o mundo do aqui e agora? Você tem se santificado a partir desta verdade, ou deixado isso para trás? Então é nisto que você tem que pensar, tem que refletir, porque algo está para acontecer. Que Deus te abençoe e te guarde. Te prepare, Jesus voltará e virá buscar seu povo.